Queridos, conta uma história de um evangelista e pregando a palavra, ensinando as crianças, num bairro bem periférico, carente. E esse evangelista, na ministração das aulas, instruindo as crianças, evangelizando, conhecendo cada uma, sempre uma dessas crianças se destacava pela sua roupa toda furada, às vezes indo até descalço para a escola dominical. Isso incomodou o evangelista, que sabia onde a criança morava, e ele foi e comprou roupas, sapatos, chinelos, e subiu o morro para poder levar para a criança. No meio do caminho, essa criança viu o evangelista e de longe jogou uma pedra nele. Acertou sua cabeça, caiu no chão sangrando. As pessoas aproveitaram que ele estava meio desacordado, levaram as roupas da criança, chinelo e tudo mais. No outro dia, esse evangelista se recompôs, comprou as mesmas roupas, os mesmos chinelos, e foi até lá novamente, e bateu na porta da casa dessa criança. A criança viu que era evangelista, se escondeu. O pai, envergonhado, foi abrir a porta. Ao receber a porta, o evangelista falou: essas roupas, chinelos, sapatos, é para o seu filho. E o pai falou: mas ele não merece. Realmente ele não merece, mas ele precisa. Assim somos nós. Nós não merecemos a graça de Deus, mas nós precisamos dessa graça para poder viver para a glória de Deus. Por isso, essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a maravilhosa graça de Deus e o que ela causa na nossa vida, os benefícios dessa graça na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Abra a palavra do Senhor aí, na carta de Paulo a Tito. Tito está aí logo depois de Timóteo e antes de Filemão. Versículos de 11 a 15, diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por todos nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos por esse momento tão precioso, de louvor, adoração, comunhão e meditação na tua palavra. Aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, ó Pai, fala ao coração da tua igreja também. Que de maneira alguma a minha vida venha empobrecer a tua palavra, mas o teu Santo Espírito grite no nosso coração daquilo que nós devemos viver e como glorificar o teu nome. Nos abençoe nessa noite, assim pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando falamos sobre graça, sempre e muitas vezes falamos sobre a graça sempre como um conceito, como um termo teológico, como um atributo de Deus. E às vezes nós ficamos somente nisso, nos conceitos, e não entendemos muitas vezes os efeitos práticos da graça. Que a graça é manifestada, a graça tem que ser vivida, a graça tem que ser aparente. E é isso que eu gostaria de conversar com vocês, que ao falarmos sobre a graça, nós não fiquemos só no conceito. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Eu não mereço a salvação, mas Deus me dá. Mas graça vai além desse favor imerecido.
E essa graça tem manifestações poderosas na nossa vida. E eu gostaria que você saísse daqui, essa noite, compreendendo da sua responsabilidade de ser alcançado pela graça e viver na graça do Senhor Jesus. E o quanto que isto glorifica e exalta o nosso Deus. Tim Keller, ele tem uma frase que diz que ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho, nem tão mal que não possa receber a graça do Evangelho. Logo, todos nós necessitamos, carecemos e precisamos da graça do nosso Deus. E um dos hinos mais bonitos e belos que nós temos sobre a graça é o que John Milton compôs, que Amazing Grace. E ele vai falar, uma tradução aportuguesando aqui, né? Ele vai dizer: maravilhosa graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa foi a manifestação da graça na hora em que eu acreditei. Minhas correntes se foram, eu fui liberto, meu Deus, meu Salvador, me resgatou. E como um dilúvio, sua misericórdia chove amor sem fim, maravilhosa graça. John Milton, ele trata a graça não apenas como um conceito, mas como uma pessoa. E assim nós devemos entender e compreender a graça. Que graça é muito mais que um termo teológico. A graça é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Por isso toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Paulo escreve essa carta a Tito para orientar o jovem pastor de como ele devia organizar e estabelecer a igreja ali na ilha de Creta. A igreja estava crescendo, líderes se despontando, e ele, sabendo da dificuldade, Paulo escreve essa carta para que ele possa orientar, tanto nas questões administrativas da igreja, quanto também como eles deviam viver em sociedade. Ele vai dar várias instruções aos mais velhos, aos mais novos, aos casados, aos empregados, aos patrões, como eles deviam viver uma vida que glorifique a Deus no meio de uma geração, de uma ilha, de uma comunidade tão corrupta e tão perversa. Paulo vai dar essa instrução a Tito. E por isso, nessa instrução que Paulo dá a Tito, eu gostaria que também fosse ao nosso coração, para que nós pudéssemos compreender como devemos viver nesse mundo que Deus nos colocou, e que essa graça, essa maravilhosa graça, nos instrua em grandes, na maneira que nós devemos viver e comportar diante do nosso Deus. Por isso, essa maravilhosa graça de Deus se manifesta como? Primeiramente, essa graça é manifestada, e manifestada salvadoramente. Não é isso que o texto diz? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens. O termo que é usado aqui de manifestar é teofania. É algo que Deus vem revelar, algo que Deus vem mostrar, é de tirar o véu e mostrar aquilo que estava guardado, que estava sendo esperado. E é isso que a graça é, essa manifestação da graça se tornou salvadora em Cristo Jesus. Por isso, graça é muito mais que um conceito, graça é uma pessoa, graça é Jesus, que se manifestou salvadoramente. Foi uma teofania, uma manifestação de Deus. Deus vem até nós, Deus manifesta isso a nós, para que nós pudéssemos crer, nos arrepender e confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O texto aponta para esse fato, de que aquilo que aconteceu no passado, vê o verbo, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou. É algo que aconteceu no passado e definido. Aconteceu
e ainda nós somos alcançados por essa graça, por essa manifestação de Deus. Por isso, a graça triunfa sobre a nossa iniquidade. A graça é maior que o nosso pecado e melhor que a nossa vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça, dependemos da graça, nada somos sem a graça. Por causa da graça, embora perdidos, fomos achados, embora mortos, fomos revivificados. Aqui fica bem claro, quando eu falei com vocês que a graça não deve ser apenas um conceito, mas a graça é uma pessoa. É por causa da graça, é por causa de Cristo Jesus, que nós estamos aqui. Podemos louvar, engrandecer, exaltar esse Deus maravilhoso e tremendo. O plano de Deus tem sido revelado a todos. E aí o texto diz, né? Alguém pode dizer, então todos vão ser salvos. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Então todos vão ser salvos? Não, porque não é todo mundo que é salvo. Quando ele fala de todos, não está falando de toda a humanidade, mas toda classe, toda categoria de pessoas. Se você der uma olhada aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1, antes desse texto que nós estamos lendo, Paulo está falando desse status, dessas categorias de pessoas. Os idosos no versículo 2, as mulheres no versículo 3, os jovens no versículo 4, os maridos no versículo 4, os filhos, as donas de casa no versículo 5, os moços no versículo 6, no versículo 9, os servos. Então a graça se manifestou salvadora não apenas aos judeus, mas também aos gregos, não apenas aos sábios, mas também aos ignorantes, não somente aos ricos, mas também aos pobres, não só aos homens, mas também às mulheres, não só aos adultos, mas também às crianças. Por isso, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não há acepção de pessoas. O convite e a ação de Deus, o chamado de Deus é para todos. Espero que você tenha ouvido esse chamado, arrependido dos seus pecados e tenha andado nos caminhos do Senhor. A graça se manifestou salvadoramente. Por isso, a manifestação da graça nos traz salvação. Louvado seja Deus por isso, mas não fica só na manifestação da graça, essa graça salvadora que está no passado, mas também a graça de Deus é educadora. Olha só, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A mesma graça que salva é a graça que educa. A graça é discipuladora, a graça nos conduz, a graça nos ensina, a graça nos orienta a viver de uma maneira que possa glorificar e bendizer o nosso Deus. A graça é pedagoga, ela nos pega nas mãos e nos conduz a uma vida que glorifica a Deus. Isso é maravilhoso, isso é bendito diante do nosso Deus e Pai. Essa graça vem nos discipular, instruir a viver uma vida que glorifique a Deus. Não é a educação, os bons modos, a ética que nos conduz para a salvação. É a graça salvadora que nos educa a uma vida que glorifica a Deus. Às vezes nós pensamos que a nossa educação, a nossa ética, o nosso jeito de ser é que vai nos levar ao céu. Não, é a graça de Deus que inunda o nosso coração, que nos faz mudar e viver de acordo com a vontade do nosso Deus. A graça de Deus é pedagógica, educadora, ela nos ensina a viver. Ser cristão é estar matriculado na escola da graça. E quando nós somos inundados por essa graça, o apóstolo Paulo fala de dois aspectos, um negativo e um positivo, da ação dessa graça educadora em nós.
A primeira fala de renegadas à impiedade. Renegar, aquele que é alcançado pela graça de Deus, tem que abandonar as velhas práticas, as paixões mundanas. E o que é paixão mundana? A paixão mundana é aquilo que não vai entrar no céu. Onde você tem colocado o seu coração? Essas paixões mundanas é aquilo que não vai entrar no céu. Paixões mundanas é aquilo que você não quer que os outros vejam, não quer que a família veja, até quer esconder de Deus. São paixões mundanas. Ele está falando que a gente tem que renegar, abandonar, lançar fora. A graça faz isso. É impossível ser encontrado pelo Senhor Jesus e continuar do mesmo jeito. Mesmo aqueles que nasceram na igreja tem que ter a noção de que Deus é o seu Salvador e que você deve viver uma vida que glorifique a Deus. Essa graça faz isso. Não é só um conceito, é uma prática, é vida e é evidenciada. As pessoas veem a graça de Deus na sua vida, vê que você renegou, abandonou as velhas práticas, a impiedade e as paixões mundanas. É interessante que Deus nos chama a isso. William Hendricks, no seu comentário sobre Tito, diz que essas paixões mundanas incluem o desejo sexual desordenado, o alcoolismo, o desejo excessivo por possessões materiais e a agressividade. Em suma, refere-se aos anelos desordenados de prazeres, poder e possessões. Essas coisas, quando somos alcançados pela graça, têm que ser lançadas fora. Há uma mudança, há um novo andar, um novo jeito de viver, vivendo pela graça, que exalta o nome de Deus. Mas ele fala também do positivo, que tem a ver com a minha pessoa, com o meu próximo e com Deus. E ele vai falar, no presente século, nós devemos viver sensata, de maneira sóbria, prudente, com domínio próprio. Isso tem a ver com a minha personalidade, com o meu caráter. O agir de Deus vai trabalhar isso, a graça de Deus vai trabalhar isso no meu coração. Um cristão não é desordenado. O cristão tem vida sensata e não insensata. Tem uma vida sóbria e não ébria. Para isso Deus nos salva e nos inunda com a sua graça. E ele fala também de maneira justa, do meu proceder justo de uma sociedade injusta. É o meu relacionamento com o próximo. Eu vou ser justo e vou praticar a justiça e batalhar pela justiça. É isso que a graça causa, os efeitos da graça no nosso coração. E fala também não só de vivermos de maneira sensata, justa, mas também piedosa. Uma vida santa, uma vida que glorifica a Deus nas minhas palavras, no meu pensar, no meu agir, no meu trabalho, em casa, na igreja, onde Deus me colocar. Sabe o que é caráter? Caráter é aquilo que você é quando está sozinho. Quem é você quando está sozinho? Ou você só faz determinadas coisas porque tem alguém vendo? Que a gente possa ter caráter, sensatez, viver de maneira justa e piedosa, porque isso glorifica a Deus. Então essa graça que se manifestou salvadora, ela nos educa para abandonar velhas práticas e adotar novos conceitos, novas práticas, uma vida que glorifica o nosso Deus. Isso aconteceu na sua vida quando você foi alcançado pela graça? Reflita sobre isso, que Deus possa nos ajudar a viver essa vida que glorifique a Ele. É preciso da graça para viver para Deus. É preciso dessa graça para vivermos cheio do Santo Espírito de Deus. Sem o Santo Espírito de Deus,
não podemos andar e viver pela graça. Peça ajuda ao Espírito Santo, ter domínio próprio, ter sensatez, sobriedade, buscar fazer as coisas corretas, e que venha viver uma vida santa, reta, na presença do nosso Deus. Essa graça não apenas se manifestou salvadora, essa graça não só nos educa, mas essa graça também, essa maravilhosa graça também é esperançosa. Porque ele vai dizer, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça vem nos autenticar de que nós temos um lugar seguro nos céus. Nós temos o carimbo de cidadãos dos céus. Interessante quando a gente vai buscar um visto de um outro país. Ainda mais quando é visto americano, né? A gente vai com medo, vai negar o visto. Algumas pessoas assim, principalmente quem é de Minas Gerais, né? Sempre tem o governador Valadares, aquela região ali. Se é mineiro, eles já olham 2 vezes nos documentos ali. Mas enfim, para nós sermos cidadãos dos céus, ou conseguir o visto, não foi eu que consegui, mas foi Deus que me deu, está aqui. O meu filho conquistou para você esse visto, e por isso você é cidadão do céu. Você tem entrada para o céu, você não tem nem visto para o céu. Você tem cidadania celestial para a glória do nosso Deus. É a graça de Deus que nos dá a esperança. A graça é a fonte da esperança. Nossa esperança é viva. Nossa esperança é uma pessoa, e essa pessoa nós temos a certeza que vai voltar e buscar a sua igreja. Deus nos aguarda na eternidade. Os regenerados esperam vividamente, convictamente. Não é uma esperança de incerteza, será que vai vir ou não? É uma certeza concreta, é uma esperança concreta de que vai vir, de que vai acontecer. E a volta de Jesus é mais certa do que a minha morte. Todo mundo fala, uma coisa é certa, todo mundo vai morrer. Não, se Jesus voltar antes, eu não vou morrer, vou ser arrebatado. Então, maior do que a certeza da morte, é a certeza de que Jesus vai voltar. Quando eu vinha na escola dominical, ainda um jovem, morava ali no Ragazzo, não tinha nem shopping. E a gente terminava a escola dominical, ia para a praça, pegar o ônibus 105. Então, o 105 passava ali na praça, ia até a caixa d'água lá do Ragazzo. Aí a gente pegava e descia até os predinhos onde eu morava ali no Ragazzo. E sempre acontecia algumas coisas, né? Você está lá esperando o ônibus e vinha uma pessoa. O 105 passa aqui? O 105 passa aqui. Ah, então tá bom. Que hora que ele passa? Ah, daqui uns 5 minutos ele passa. Aí você ouve a pessoa, o 105 passa aqui? Está perguntando para outra pessoa. Não está confiando em mim. O 105 passa aqui. Aí passou 5 minutos, o 105 não passou. Aí a pessoa, o 105 passa aqui? Aí quando está terminando de falar, já desponta ali o 105. Eu estou tranquilo, porque eu sei que esse ônibus vai chegar. O cristão é tranquilo, espera com paciência a volta do Salvador. Com paciência, não com medo, não com incertezas. Por isso, a graça de Deus é uma graça esperançosa. O meu coração, o seu coração, tem que ter essa esperança de que Jesus vem e nós vamos estar na glória, vamos desfrutar das bênçãos do céu. Louvado seja o nosso Deus. E por último, essa graça não apenas se manifesta salvadora, essa graça não apenas é educadora, não apenas é esperançosa, mas também é exclusiva. Olha o que o texto diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
Cristo Jesus vem para morrer pela sua igreja. Por isso, ele fala que a graça salvadora se manifestou a todos, porque não faz acepção de pessoas e escolhe os seus, homens, mulheres, judeus, gentios, servos, senhores, crianças, jovens, idosos, todo tipo de pessoa. E é um povo exclusivo de Deus. Para isso que Cristo vem, para buscar a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E por isso nós temos essa esperança. O propósito da graça de Deus em Cristo, por meio de sua morte, é purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. O Senhor quer um povo limpo e exclusivo. Ele não aceita um povo maculado pela iniquidade, nem um povo de coração dividido. Pelo seu sacrifício, Cristo nos comprou. Agora somos propriedade exclusiva do Senhor. Somos suas ovelhas, sua herança, sua habitação. Jesus se sacrificou pelo seu povo. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Jesus morreu pela sua igreja. Ele morreu para que a sua graça fosse derramada sobre a sua igreja, sobre os seus eleitos, sobre os seus filhos. Por isso que é exclusiva. Ele não desperdiça o seu sangue. Ele não desperdiça a sua graça. A graça é derramada abundantemente, transformadoramente, esperançosamente, exclusivamente aos seus filhos. Somente nós somos alvos da graça salvadora do nosso Deus. Há a graça especial e a graça comum. A graça comum é que todos participam, sejam crentes ou não crentes. Deus manda a chuva para bons e maus. Deus faz nascer o sol para bons e maus. Deus dá ar, Deus dá respiração, Deus dá o alimento para bons e maus. Mas somente para nós, a graça de Deus foi manifestada. A graça especial da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Isso é motivo para a gente louvar essa maravilhosa graça, esse bendito Salvador, esse Deus que olhou para nós, que não merecíamos, mas precisávamos dessa graça maravilhosa. Você foi alcançado por essa graça. Você tem evidenciado isso, você tem demonstrado isso. E para que Deus nos salvou? Para que Deus nos educa? Para que Deus nos dá uma viva esperança? Por que Deus nos escolhe exclusivamente? Para fazer boas obras. A salvação tem um propósito. Eu glorificar a Deus através dos meus atos, das minhas atitudes, para com a minha família, para com o meu próximo. Eu não faço boas obras para ganhar o céu. Como eu já ganhei o céu, eu faço as boas obras, porque o amor de Deus me constrange a viver de uma maneira que, assim como Jesus viveu, eu devo viver também. É imitação de Cristo. É viver conforme o Senhor, cheio de graça. Deus te chamou não só para ser beneficiário da graça, mas para que você saia daqui e manifeste essa graça. Compartilhe dessa graça. E faça o bem, não importando a quem. Que Deus nos ajude a fazer isso, a caminhar nisso. E o resumo de tudo isso, queridos: o cristão olha para trás e glorifica a Deus pela epifania, pela manifestação, a revelação de Deus em Cristo Jesus. Porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Ele o cristão olha para o presente e exalta o Deus porque tem uma correta relação consigo, com o próximo e com o nosso Deus. Ele olha para o futuro e se santifica, porque vive na expectativa da parousia, da segunda vinda de Cristo, do seu grande e Salvador Jesus Cristo, do seu grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Paulo, ele começa com essa manifestação, com essa epifania, e termina com a parousia. Ele começa com uma manifestação, e ele termina com
glorificação, que todos nós vamos ser alcançados para a glória do nosso Deus. Como que a gente aplica tudo isso? O próprio apóstolo Paulo aplica o texto, no versículo 15. Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Ele começa o capítulo 2 falando sobre isso. Olha o capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E termina o capítulo 2, dize essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. É função minha, função sua, nossa função, proclamar essa maravilhosa graça, esse grande amor de Deus, que nós fomos alcançados. Ele agiu no passado, manifestando essa graça salvadora. Ele age na nossa vida, que nós renegamos as paixões, vivamos uma vida sensata, justa e piedosa. E isso também aponta para o futuro, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça tem que ser manifestada na sua vida. Se nada mudou, é religião que você tem vivido, e não fé em Cristo Jesus verdadeiramente. Que Deus nos ajude a servir ao Senhor com integridade de coração, fazendo as boas obras, porque nós fomos alcançados por essa graça bendita e maravilhosa. Amém?